cara de bobo lá na entrevista coletiva, então fez alguma avaliação, né? Mas eu só queria deixar isso claro que eu gostei da entrevista coletiva dele ontem. Agora eu quero a opinião de vocês. Oi, Dilson, eu acho o seguinte, eu acho que assim, a entrevista dele ele foi bem sereno, acho que e colocou uma realidade do que é essa competição, a dificuldade que você tem nessa Libertadores, né? A gente viu aí um time venezuelano que não tem tanta tradição assim, impôs uma dificuldade enorme ao Botafogo, né? E essa é a dificuldade dessa competição. São times que são os mais qualificados do continente, por isso estão na Libertadores, né? Existe uma concorrência enorme para se chegar até a Libertadores. Os últimos anos têm mostrado isso, né? Da dificuldade, apesar dos brasileiros terem uma hegemonia por várias outras situações, por exemplo, a situação econômica do que a maioria dos países da América do Sul, mas se tratando de futebol, existe uma evolução dos adversários, dos outros países. A gente está falando de um time da Venezuela, que até pouco tempo atrás era assim, fácil de ser batido. Hoje, se a gente vê a seleção venezuelana tendo uma relevância maior. Então, assim, essa competição é dificílima, é mesmo. Mesmo essa primeira fase, que é uma fase de grupos, onde você tem aí cada grupo uma diferença, às vezes, um pouco maior de um adversário para o outro, mas quando um time se dispõe a defender como o Carabobo se defendeu ontem, traz dificuldade para qualquer adversário. As equipes estão estudando umas às outras. Eu tenho, depois, acho que vai ser um debate legal que eu tenho pensado, tenho, assim, refletido a respeito disso, que as equipes brasileiras precisam melhorar a maneira de atacar os adversários. Eu vejo assim, não só o Botafogo ontem, mas a gente tem visto várias equipes brasileiras com muita dificuldade em atacar o adversário, principalmente quando encontra um sistema defensivo compacto, com bastante gente, bastante congestionado, né? Então, tudo isso passa por estudo dos adversários. Os adversários estudaram a equipe do Botafogo, que é a equipe última campeã, atual campeã da Libertadores. Então, isso tudo traz uma forma das equipes jogarem que tenta dificultar ao máximo. Então, mas assim, a entrevista do Renato Paiva foi muito coerente dentro daquilo que ele tem, que ele conhece da competição e daquilo que ele tem estudado os adversários. Então, assim, ele fala, em dado momento, sobre quase 2 linhas e 5 que o Carabobo coloca ali, bem compacto, em 30 metros, muito congestionado, e passa da questão desse refinamento, da precisão desses passes quando você encara 2 linhas de 5 praticamente, com pouquíssimo espaço. E isso o Botafogo pecou em muitas vezes, mas conseguiu uma vitória no final, mantendo o foco, mantendo a intensidade alta, correu alguns riscos, e nessa competição você vai ter que correr riscos para tentar progredir e suplantar o adversário, mas eu acho que tudo isso é uma normalidade dentro dessa competição que é tão difícil. Luciana, tá calada hoje, tá igual papagaio na sombra, Luciana. Não, na verdade, estava aqui ouvindo. Quando ele fica na chuva, ele fala muito. Quando ele tá na sombra, ele tá tranquilo. Olha aí, hoje ele tirou o dia para me trollar, né, gente? Mas tudo bem. Nada, primeira vez que eu chamo, tô cobrando, você não falou nada. Eu gosto de ouvir você falar. Então, na verdade, estava aqui ouvindo com atenção que o Sorato estava falando sobre o Renato Paiva. Na verdade, equipes como o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras tem apresentado esse problema agora, porque antes não tinha. Então, com muita dificuldade de jogar com equipes que se fecham muito, né? Até porque, pela característica desses times, né? E aí eu cito o Flamengo e o Botafogo. O Palmeiras ainda precisa ajustar esse ataque, até porque está muito centrado no Estevão. A chegada do Paulinho pode dar novas alternativas, né, ao time do Abel Ferreira, mas Flamengo e Botafogo, que tem um ataque, né, em velocidade, tem muitas dificuldades de furar bloqueios. E com certeza o Flamengo também vai ter problemas para jogar com um time que vai jogar com bloco baixo.
isso tem acontecido também no time do Renato Paiva. Eu volto mais uma vez à questão do início de trabalho. O professor, no início da fala dele, destacou que o Renato Paiva não mudou muito a base, a forma de jogar do Botafogo, que tem facilitado a equipe apresentar uma melhor performance, né, nesse início de trabalho. Mas com a saída do Almada e do Luiz Henrique, o time perdeu muito poder efetivo de ataque. E ainda está trabalhando isso. Tem os laterais que tem entregado, né? Tem entregue, tem trabalhado. E de um lado esquerdo você tem o Cuiabano cada vez mais ativo, cada vez mais acionado. Ele é diferente do Alex Telles. Pelo lado direito você tem o Vitinho, o Matheus Ponte, que vem trabalhando também bastante, que são jogadores bem ofensivos, mas a verdade é que está faltando ao Botafogo nesse início essa efetividade, essa eficiência no ataque que a gente viu ano passado. Claro, a gente tem que tirar aí o fato de não ter mais Almada, não ter mais o Luiz Henrique e o Savarino, que ainda não está jogando bem, não está performando bem. Está faltando o Savarino também entrar nesse esquema aí. Bom, deixa eu dar um pulinho no Vasco. Edilson, deixa eu só fazer um comentário rápido, porque ele foi tão óbvio no que ele falou. Não é a Libertadores, é qualquer jogo de futebol. Se o cara não chuta contra o meu gol, eu tenho menos chance de perder o jogo. E se eu ataco e erro algum passo, eu vou receber um contra-ataque. Principalmente se eu sou... Ele falou tão óbvio, mas como ele meteu 0,6 alguma coisa lá, pareceu que ele tirou alguma coisa da cartola e falou